mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste momento da liturgia, vamos estar pregando a palavra de Deus, vamos estar atentos e ouvindo a palavra de Deus. Em alguns momentos da mensagem, eu tenho falado um pouco velozmente, porque o Senhor me dá a revelação do texto, e às vezes temos que falar a aplicação com um pouco de pressa, e é muito importante que neste momento da mensagem você não se disperse. Porque eu posso estar falando depressa com a intenção de falar aquilo que Deus me revelou ao longo da semana, e às vezes, por falar depressa, você às vezes dispersa, acaba não retendo a profundidade daquilo que Deus quer falar. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no texto de Reis, primeiro livro dos Reis. Reis foi escrito por Jeremias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós vamos ler alguns versículos e em seguida partimos para a reflexão. Capítulo 17, verso 1. Primeiro Reis 17, 1. Elias o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho, nem chuva, senão por meio da minha palavra. Depois a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: retira-te daqui, vai para o leste e esconde-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Elias partiu e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar perto do ribeiro de Querite, ao leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chovido na terra. Veja no verso 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me por favor uma vasilha com um pouco de água para beber. Veja agora no verso 23. Verso 22, 17 e 22. O Senhor ouviu a voz de Elias, e o menino voltou a respirar e reviveu. Então Elias pegou o menino, levou do quarto à casa e o entregou para sua mãe. E disse: aqui está, teu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Oremos. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, muito obrigado por esta palavra de provisão, meu Deus, em épocas de seca, em épocas de estiagem. O Senhor dá ordem aos corvos e alimenta aos teus profetas, os teus servos, teus evangelistas, teus filhos não mendigam pão. Nós te louvamos, Senhor Jesus Cristo, porque semelhantemente à viúva, o Senhor envia o profeta, o Senhor envia a salvação à igreja gentílica que somos nós. E nós temos a provisão, o poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo estendidos a nós, igreja de Cristo. Nós te louvamos, te adoramos, te engrandecemos, Senhor Jesus. Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso revigorador, o nosso revitalizador. Ó Senhor Jesus Cristo, aperta a nossa mão, caminha conosco. Não nos deixe desviar, em nome do Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me coloco à tua inteira disposição para pregar esta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, usa os meus sentidos, eu os coloco à tua inteira disposição para cumprir o teu querer, para fazer a tua vontade. E assim, Pai Santo, nós te glorificamos nessa manhã.
todo mal seja afugentado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os inimigos da verdade do Evangelho sejam repreendidos pelo poder do fogo do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Senhor Jesus, glorificamos o Santo Espírito. Amém. Quais os conselhos necessários para uma pessoa poder sobreviver numa época de estiagem? Me lembro muito bem, aproximadamente há 6 anos atrás, houve uma crise de abastecimento de água, uma estiagem terrível. Os nossos reservatórios aqui no estado de São Paulo baixaram seus níveis e foi um período difícil, onde muitos começaram até a criar formas de armazenamento de água, e fica muito difícil armazenar água. A água, movida muitas vezes de chuva, vem repleta de poluição e não era água potável para beber. Essa fase foi terrível porque não se podia desperdiçar em hipótese alguma água. A água passou a ser artigo de luxo. Mas glórias a Deus, eu me lembro muito bem que a remanescente de Santa Filadélfia nessa época, juntamente com alguns pastores amigos meus, nós nos colocamos em oração e clamamos, porque os meteorologistas diziam que será um período difícil, mas para o nosso Deus não tem estiagem. Ele é Deus do clima. O Senhor Jesus andou sobre as águas. O Senhor Jesus Cristo acalmou a tempestade, dá ordem aos ventos. O Senhor Jesus Cristo envia pão no deserto. Nosso Deus transcende a capacidade matemática. Nosso Deus está acima de tudo. Ele multiplica pães. E eu me lembro que eu estava pregando no quarta-feira, num culto de doutrina lá na Assembleia de Deus, Parque Santa Madalena, e ó, desceu a chuva. No momento em que estávamos de joelho ali, começou a chover naquela noite de quarta-feira. E nós, paulistanos, ficamos muito felizes, né? Com essa grande vitória dada pelo Senhor, né? Então eu vejo que nessa circunstância aqui ocorreu algo interessante, né? Vemos que Acabe era o rei de Israel, das 10 tribos do norte. Em especial aqui, a tribo mais forte era a tribo de Efraim, era a capital do reino norte. E bem sabemos que Efraim era filho de José. E quando olhamos lá nos documentos históricos da lei de Moisés, vemos que os josemitas, os filhos de Efraim e Manassés, que eram os filhos de José, receberam a bênção da prosperidade. Realmente a tribo de Efraim era a mais rica dentre todas as tribos. Samaria era opulente, era uma capital lindíssima, bem estruturada, bem urbanizada. E ela começou, de certa forma, bem, mas em poucos meses se deteriorou o caráter espiritual e moral de Efraim, de Samaria, porque Jeroboão, o primeiro rei de Israel, quando houve o cisma, a separação entre os da casa de Judá e os de Israel, as 10 tribos do norte foram conduzidas em rebelião por Jeroboão, e Jeroboão, com ciúme, com medo de perder os membros das 10 tribos, ele criou 2 bezerros, ali fundiu 2 bezerros, criou uma paródia de um aparelho sacerdotal, um falso aparelho sacerdotal, para, de certa forma, competir com o aparelho sacerdotal levítico, e levou as 10 tribos do norte a cultuarem os bezerros. Aquele mesmo bezerro que foi cultuado quando o povo saiu do cativeiro egípcio e em rebelião adorar ao deus Apis, o deus cabeça de boi. Foi algo terrível que houveram 9 dinastias no reino de Israel, entre as 10 tribos do norte, e todos esses reis praticaram o que era mal. E a cada dinastia que dava um golpe e tomava o poder em Israel, em Samaria, vemos que cada rei era pior, mas Acabe consegue ser o pior de todos, porque ele recebia a influência de uma bruxa, de uma feiticeira, Jezabel. Jezabel era a influenciadora, ela fez com que a religião estatal de Israel se tornasse o culto a Baal, um templo a Baal foi construído em Samaria. Coisa terrível, um poste-ídolo, um obelisco foi colocado em homenagem, um símbolo fálico em homenagem a Baal foi colocado em Samaria. Isso ofendeu a Deus.
Se você se lembra, alguns instantes atrás eu acabei de dizer que a nação de Israel, conduzida por Efraim, que era a tribo mais próspera, por causa da bênção, Deus se lembrou da bênção, de todos os benefícios que José fez pelo povo de Deus. Veja que Efraim, Israel, se esqueceu do Deus que prometeu abençoar as colheitas, abençoar o gado, proteger o povo, trocou o Deus verdadeiro. Javé, o Deus Altíssimo, trocou por Baal, o Deus da fertilidade, o Deus dos elementais. Quando vamos em busca de saber quem é esse demônio, pois o apóstolo Paulo nos diz, todos os ídolos são demônios, né? Vemos que Baal é o Deus dos elementais, é o Deus da nova era, é o Deus da New Ager. Quando vemos os movimentos sincretistas dos dias de hoje, eles cultuam Baal. Já percebeu que toda bruxa cultua os 4 elementos? Né? Terra, fogo, água e ar. Né? Era o Deus que mandava chuva, era o Deus que fertilizava a terra, é o Deus que mandava vento. Se você percebeu na oração de hoje, eu mostrei que o nosso Deus, o Senhor Jesus, transcende o poder de Baal, porque ele acalma a tempestade, ele manda a chuva, ele manda a provisão ao seu povo. Não faça como a tribo de Israel, lá, a tribo de Efraim, trocar Javé, um Deus que prometeu, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não troque de Deus, o Deus verdadeiro é Javé e não Baal. Que coisa terrível, né? Javé ficou entristecido, o Deus Altíssimo ficou entristecido e usou o seu porta-voz. Usou o seu porta-voz Elias para dizer na cara do rei: como vocês abandonaram as minhas leis e os meus estatutos, eu não vou enviar chuva. Já que vocês estão adorando aí um Baal, Deus de fertilidade, que manda chuva, que manda vento, que abençoa a terra, então vamos ver se esse Baal vai mandar chuva. Durante 3 anos e meio não vai chover em Israel. E vamos ver se esse Baal é macho mesmo para fazer chover aqui em Israel. Imagine que esse texto foi utilizado pelo Senhor Jesus Cristo em Lucas 4, do 23 em diante, confirmando o Senhor Jesus Cristo, comprovando a autenticidade e a veracidade dessa narrativa. Durante 3 anos e meio não choveu. Que coisa terrível um período de estiagem, né? Imagine a quebradeira de empresas. Imagine a quebradeira de empresas que estão vinculadas à indústria alimentícia. Automaticamente vai acarretar toda a agropecuária, a economia fica debilitada. Quão terrível é seguir outros deuses. Deuses que não sustentam aquilo que prometem no engano de suas falsas escrituras e ideologias. Quão terrível é um rei que tinha tudo para dar certo, mas seguir conselho de uma bruxa, Jezabel. Jezabel era filha do rei Etebal. Quando pegamos ali a linhagem do rei Etebal, nós vamos encontrar coisas demoníacas, que o primeiro arquiteto que construiu o templo de Salomão, ele vai gerar uma dinastia de reis. E aí você vai ver que, dentre os reis que surgiram desta descendência étnica dos Ciro-Fenícios, encontramos lá Etebal II. E quando o profeta Ezequiel quer fazer um contraste entre sabedoria e maldade numa só pessoa, ele contrasta Lúcifer, o querubim caído, com um dos reis dessa dinastia, Etebal II, que era, de certa forma, fazia parte dessa linhagem do pai de Jezabel, que era um dos Etebais. Etebal I, se me falha a memória. Então vemos aqui quão terrível é um casamento errado, uma escolha errada, uma influência errada. Costumo ensinar isso em palestras para jovens. Quão terrível é escolhermos pessoas erradas para assim convivermos debaixo do mesmo teto. Porque quando trazemos uma pessoa para morar conosco, existe uma junção de culturas, uma junção de espiritualidades, de experiências agregadas. E quão terrível é um cristão que acredita numa só morte, numa só vida, numa só existência. Vemos que algumas religiões acreditam em várias vindas a essa terra maldita. Deus disse: maldita essa terra, será essa terra por tua causa. E tem religiões que acreditam e querem voltar aqui para outras reencarnações, nessa terra que é maldita. Praticava ocultismo e bruxaria, adorava Baal, colocou o símbolo fálico na casa de Deus. Imagine como o nosso Deus ficou ofendido, vendo aquele
símbolo fálico apontando para o céu, desafiando o Deus Altíssimo. Mas vamos ver esse desafio, né? Então, diante dessa situação, Deus levanta o seu profeta, Deus levanta o seu porta-voz. O porta-voz de Deus é Elias. É um tanto que desconhecido o seu passado, mas entende-se que ele era um homem consagrado, que se assemelhava até a João Batista em suas vestimentas. Algo interessante observarmos que este homem não passou pela morte. O seu grau de consagração era algo intenso, talvez ao nível de Enoque, talvez ao nível sim de João Batista. Esse homem não passou pela morte e ele vai com coragem, na ousadia, no poder de Deus, na autoridade, e ali diz na face de Acabe: não vai chover durante 3 anos e meio. Veja no verso 1 que diz: não haverá orvalho nem chuva senão por meio da minha palavra. E aí vemos que com a coragem dessa, fazendo uma atitude como essa diante do rei, o que aconteceria? Ele seria perseguido. Satanás, vendo que o seu reino estava ameaçado, e Baal impotente diante desta ordem, pois o Deus Altíssimo assim decretara, sai em perseguição a Elias. Elias seria caçado, procurado vivo ou morto. Aí não existia câmera fotográfica, mas com certeza estaria o retrato de Elias espalhado em todas as esquinas de Samaria, procurado vivo ou morto. Elias, eu quero a cabeça de Elias. Jezabel queria a morte de Elias. Mas veja como Deus, ele manda, ele incumbe alguém, ele incumbe o seu servo de cumprir uma missão. Se ele está incumbindo, ele tem como fornecer recursos para que o profeta possa sustentar aquilo que está falando. Em cada estágio daquilo que Deus manda nós fazermos, ele vai preparar o profeta. E às vezes o profeta passa por situação difícil, de aperto. O Senhor Jesus Cristo mandou os seus discípulos, mandou os seus servos a não levar dinheiro. Olha só, como fazer uma missão, como sair por uma empreitada sem dinheiro. Você consegue sair por uma viagem sem dinheiro? Nós sempre pensamos em reservas, principalmente financeiras, quando temos que fazer uma missão, quando vamos fazer um empreendimento. Nos empreendimentos de Deus não existe dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata. Ele é pai dos espíritos, ele providencia quem ele quiser para ajudar os seus filhos. E aqui ele fala: agora vai para a caverna, vai para o ribeiro de Querite. Veja no verso 2, 17:2. Depois a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: retira-te daqui, vai para o leste, esconde-te perto do ribeiro de Querite, ao leste de Jordão. Veja que Deus fala: agora vai lá para lá e se esconde, e você vai ser perseguido. Bem assim o Senhor Jesus Cristo também, quando veio em missão da parte de Deus, quando ele entra na sinagoga, e ali afirma que o texto de Isaías 61 tinha se cumprido naquele momento, a turba de fariseus ficaram: esse texto é para o Messias, quem é você? Está pensando que você é o Messias? Tentaram jogar o Senhor Jesus Cristo de cima do monte, matar o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus Cristo, se desvia em meio à multidão. Davi se faz de louco quando vê que os filisteus iriam matá-lo. Espumou pela boca. Não é hora ainda de ser destruído. É hora de se esconder. Deus leva o profeta para tratar no coração do profeta, ali escondido, perto do ribeiro de Querite. Imagine Elias indo para o ribeiro, falando: água eu vou ter, né? Que lá no ribeiro tem um pouquinho, tem alguns fiozinhos de água lá, eu vou beber, água corrente, mas e o alimento? Com certeza Elias foi para o ribeiro de Querite pensando: terei de beber, mas o que eu terei de comer? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou sobreviver? A carne humana não aguenta muitos dias sem alimento, né? E aí veja que Deus fala: beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Imagine Elias no caminho e Deus fala: eu vou mandar corvo para te alimentar. E aí Elias, por conhecer a lei de Moisés, ele já foi numa lista de animais que estava lá na lei de Moisés. Nossa, Deus falou corvo. Mas Deus afirmou na sua lei lá que urubus, certos animais são animais imundos. E Deus vai usar um animal imundo, uma ave que come carniça, para me alimentar? É o que Deus vai fazer. Deus é pai dos espíritos, e usa os insetos, usa o urubu. Que alimento? Quem vai ser usado para alimentar o profeta?
o urubu. Deus vai usar o urubu para levar pão e carne para Elias de manhã e de tarde. Ó, refeição completa para o profeta. Precisou de dinheiro na mochila? Não, não precisa de dinheiro na mochila. Deus dá ordem ao profeta. E essa é a forma, esse é o jeito de Deus agir. Ele usa o que Ele quiser, quem Ele quiser. Muitas vezes as pessoas se confundem achando assim: ah, você não é um vaso digno para ser usado. Existe um justo sequer? Existe um justo sequer a quem Deus possa se alegrar? Somente o Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu Filho amado em quem me compraz, em quem me alegra. Ouve a Ele, sigam a Ele, adorai a Ele, o meu Filho. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Até um bruxo, Balaão, um bruxo mercenário, que era pago, remunerado para fazer praga, agouro, destruir a vida das pessoas, foi usado pelo Espírito Santo de Deus para profetizar bênção e não maldição sobre o povo de Israel. Ele é o Pai dos Espíritos e Ele usa quem Ele quer. Ele usa as pedras, Ele traz vida às pedras. Ele cria um olho novo com cuspe e terra e lama e faz um outro olho para um cego. Ele é o Senhor da criação, está acima de Baal, deu ordem aos corvos. Imagine que Elias começou a pensar, bebendo a água do ribeiro, comendo ali a carninha, ele olhava para o céu, está chegando a tarde. E aí lá vinham os corvos trazendo ali pão e carne para ele. Acordava de manhã, ah, que bom! Lá vinha o urubu trazendo corpo, trazendo pão e carne para Elias. Tá ficando bom. Elias já estava ficando até gordinho, né? Porque ele olhava, oxa, está bom aqui, viu? Perto do ribeiro de Querite está bom, porque imagina como é que está lá em Israel. Com a seca que a estiagem está lá, olha, ninguém come pão não. As lavouras estão ressecadas, o gado está magrelo, nem o gado tem carne para oferecer. Isso é pele e osso, só tem couro. Só tá boa a indústria de calçado lá em Samaria. Imagine que ele começou a cair numa situação de comodismo espiritual, porque as coisas estavam muito sucessivas. E uma das situações, e uma condição que Deus impõe à nossa vida como cristão, é a de sempre estarmos evoluindo, sempre estarmos progredindo. Nós temos que caminhar, prosseguir em conhecer o Senhor a cada dia. A situação de lastimável de 2014, quando houve estiagem aqui em São Paulo, pode ocorrer de novo ou pode não ocorrer. Mas se ocorrer novamente uma estiagem em São Paulo, nós já estamos preparados, com os joelhos já preparados para clamar: Senhor, manda chuva, porque o Senhor mandou chuva em 2014. Pastor Fernando se lembra muito bem aqui. E eu vou continuar conduzindo a remanescente a crescer e prosseguir, lembrando sempre dos feitos do Senhor no passado, trazendo à memória o que nos traz a esperança, trazendo à memória aquilo que o Senhor fez no passado, trazendo à memória as Escrituras, ciente de um Espírito que inspirou essa Escritura e que não vai falhar naquilo que Ele inspirou e usou seus autores para escrever. Então o Senhor quer formar na condição mental do profeta novas experiências. Veja o que aconteceu depois de Elias pensar que Deus vai cuidar de mim agora eu vou ficar velhinho, aposentado aqui, não vai faltar carne e pão para mim. Veja no verso 7. Mas decorrido alguns dias o ribeiro secou, porque não havia chovido na terra. Quando Deus determina lá do céu seca, falta de chuva, estiagem, ou Deus determina um vendaval, o furacão passa. Se Deus não quiser, não passa, mas se Deus quiser, vai destruir a casa de todos. Vai destruir a casa tanto do ímpio, como a casa daquele que é piedoso, daquele que teme a Deus. Só que para aquele que teme a Deus, Deus dá um escape. No caso aqui, a estiagem atingiu o abrigo de Elias, mas Deus já vai dar uma ordem para ele: vou cuidar de você em outro lugar agora. Você achou, quando eu te mandei para cá, para o Ribeiro de Querite, você achou que aqui você estava protegido? Não, eu tenho um lugarzinho melhor ainda para você ser cuidado, e onde eu quero mais uma vez acrescentar, agregar as tuas experiências, fortalecer a tua vida espiritual.
naquilo que eu posso fazer. Você ainda não está entendendo, Elias, aonde eu quero chegar. Nós ainda não estamos entendendo aonde Deus quer trabalhar conosco. É por isso que nós às vezes nos desestimulamos. Ai, Deus demora demais, Deus fica quieto demais. Estou sofrendo tão. Não, Deus não perdeu o controle da tua vida. Ele tem uma aliança com você. É que primeiro Ele quer que você aprenda algumas coisas, como Ele está tratando aqui com Elias. Eu não te chamei, Elias, para ser um profeta de jatinho, de 4, 5, 6 fazendas, com milhões de cabeça de gado. Não te chamei para ser esse tipo de profeta. Eu te chamei para ser meu profeta. Não profeta de Mamon. Chamei você para ser meu profeta. E eu trabalho na tua vida da forma que eu quero. Que é dessa forma a estiagem vai atingir no teu abrigo, que eu mandei você ficar aí. Acabou a acomodação aí. Vamos subir mais um degrau? Vamos. Senhor, para onde o Senhor vai me enviar? Para a casa de uma viúva. Oh, Senhor, para a casa de uma viúva. Viúva é símbolo de exclusão social. É miséria na certa. Todas as viúvas morrem cedo porque não tem marido, não tem quem cuide delas. É assim que eu vou sustentar. Olha o que Deus está dizendo aqui. Quem é que acreditaria numa frase como essa? Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai viver em Serepta, no território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te sustente. Imagine 2 problemas aí, né? Ele combateu os profetas de Baal. Todo o paganismo, todas as intenções diabólicas de repaganizar a cidade de Israel, o território de Israel, vinham dessa cidade aí, dos sírios, dos sidônios. Jezabel era de lá. Olha, Deus está mandando o profeta se deslocar para a terra dos inimigos. Ir para a casa de uma viúva. Então, um lugar onde ele falava: Senhor, mas ali só tem pagão, só tem esotérico, só tem gente que pratica as coisas abomináveis. É lá que eu quero, pode ir para lá. Na casa de uma viúva, símbolo de exclusão social. Está dando para você entender que esse Deus que dá ordem, Ele tem poder para prover, Ele tem poder para cumprir. Veja, o 10, ele partiu para Serepta e quando chegou à entrada da cidade, ali estava uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me por favor uma vasilha com um pouco de água para beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e disse-lhe: traz-me também um pedaço de pão. Olha que coisa interessante, a estiagem pegou com mais força em Israel e estava avançando para Sidom, porque em Sidom ainda tinha água. Essa viúva não tinha o que comer, tinha pouco, escassez para comer, mas ainda tinha água. Ela já se apressou em pegar um pouco de água para o profeta, né? Veja que ainda tinha um pouco de água. Então Elias até acendeu os olhos. Poxa, realmente Deus vai fazer algo aqui. Que Deus começou a tratar no coração dele. Veja aí, traze-me um pedaço de pão. E aí a gente vê algo interessante, né? Traze-me um pedaço de pão. Veja a resposta dela. Verso 12, 17, 12. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão, nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para o meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Veja a situação desta viúva. Ela apresenta a sua situação para Elias. Realmente era uma penúria. Quando falamos em entrada das cidades, quando havia prosperidade, sabemos que na entrada da cidade sempre haviam ali os grandes negociantes, os grandes latifundiários. Lembra onde Boaz fez a negociação da terra para resgatar a terra de Ruth, a terra de Noemi? Haviam sacerdotes, anciãos, homens prósperos, homens vendendo a sua mercadoria, fazendo acordos e alianças. E o que a gente via naquela situação? Quase não viu-se juiz em Tiro e Sidom. Havia aquela mulher em condição de miséria. Como eu falei, na região de Tiro e Sidom era uma cidade paganizada.
vamos observar a viúva nessa situação de escassez como a igreja gentílica, todos nós. Vemos que as bênçãos que assim foram prometidas, as profecias e bênçãos e promessas que foram entregues a Abraão, se estenderam por meio do Senhor Jesus Cristo às nações gentílicas. Quando esse profeta é incumbido de ir ali na terra paganizada, na terra esotérica, e ali o Senhor prometeu cuidar dele, entenda isso como uma obra missionária, como uma obra evangelística. E nos dias de hoje, mesmo vivendo numa nação de cultura judaico-cristã, nós vemos que existem focos de resistência, lugares fechados, onde existem resistência para a pregação da palavra de Deus. Mas se você aceitar o desafio que Deus fez para com essa mulher pela boca do profeta, se as pessoas aceitarem o desafio por meio desta mensagem, receberão o grande benefício provedor de Deus numa época de estiagem e de seca. Veja o que o profeta vai falar para ela. Então, no verso 13, então Elias lhe disse: não temas, vai e faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o para mim, e depois farás para ti e para o teu filho, pois assim diz o Deus Altíssimo, o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Olha o desafio que o profeta lança a ela. Ó. Se você trazer a água, e dessa última porção de farinha e azeite, você trouxer um pãozinho para mim, um bolo para mim, segundo Deus Altíssimo, essa porção de azeite, de farinha, jamais vai faltar nos seus recipientes, até o dia em que o Deus Altíssimo enviar chuva novamente. Muitas vezes nós chegamos para as pessoas enlutadas, para as pessoas em situações difíceis, e nós citamos a palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E as pessoas desprezam. Falamos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor está comigo, não temerei. Que mal poderá me fazer o homem? Nós citamos as palavras de Deus para fortalecer o coração daquele que está aflito, aquele que está afastado. E muitos desprezam, porque você está citando a palavra de Deus, está citando a palavra de alguém que tem poder para realizar aquilo que foi falado, e alguns desprezam. Então essa viúva está diante do desafio, assim como muitos ao nosso redor, no ambiente de trabalho, se encontram nessa mesma condição, esperando ouvir uma palavra. Alguns desprezam, mas outros rapidamente aceitam e enfrentam o desafio. Que a pessoa pode pensar o que é? Que se a pessoa for racional, eu vou fazer com a minha última porção de azeite e farinha um pão, vou comer, daqui a uma semana eu e o meu filho morreremos mesmo. Se eu deixar de comer hoje, eu vou aceitar o desafio de fé desse profeta. Eu acho que eu já ouvi falar desse Deus poderoso aí, desses crentes aí, desses israelitas. Eu acho que eu já ouvi falar. É um Deus que fez uns sinais. Aí essa mulher aceita o desafio e ela recebe o benefício do Senhor. Veja no verso 15. Ela foi e fez conforme as palavras de Elias. Assim, ele e a sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Eu te digo, meu irmão, você que nos assiste aí pelo YouTube, já enfrentei o desafio de sair de casa para fazer a obra de Deus e a missão de Deus, e os meus temores foram semelhantes aos de Elias. Em algumas situações eu caí na condição da viúva, mas algo que encheu meu coração foi esta palavra. E eu falei: se aquele que me chamou é todo poderoso, ele é fiel para cumprir o que prometeu. E cumprir tudo aquilo que é necessário para eu cumprir o chamado dele, a missão que ele colocou, a responsabilidade que ele colocou sobre os meus ombros, que é de pregar a palavra de Deus e não me preocupar com as circunstâncias.
e diante das provações avançar e subir aos degraus, porque eu sei que vai envolver mais sacrifício, vai envolver eu compreender o que Deus quer fazer. Veja que Deus está trabalhando na vida de Acabe, Deus está trabalhando na vida de Jezabel, Deus está mostrando para Jezabel: Jezabel, os deuses que você cultua são tudo demônio, eu sou mais forte que Baal. Baal ficou quietinho aí, não faz chuva. Deus está mostrando para Acabe: Acabe, sou eu que mando chuva. Volta, teu povo vai ouvir você como pastor das 10 tribos do norte. Volte o teu coração para mim, manda demolir esse templo, derruba esse obelisco. Deus está trabalhando na vida de todos eles, pela fome, pela escassez e pelo milagre na vida de Elias. Veja como Deus está trabalhando na vida de Elias para fazer ele entender que eu sou Deus, eu tenho poder, eu abri um caminho, tem luta, tem dificuldade, mas eu vou cuidar. Nem a morte separa você, Elias, de mim. Você é meu porta-voz, você é meu profeta. Na vida da viúva é a igreja. Eu tenho poder de ressuscitar mortos. A mensagem fundamental da igreja é trazer a mensagem da ressurreição. E às vezes nós estamos tão preocupados em satisfazer o nosso coração que não pensamos nisso. Eu tenho a promessa da ressurreição. Eu posso perder o que for nesse mundo, mas eu tenho a grande promessa da ressurreição sobre a minha vida. Veja aí o que acontece no verso 16. A farinha e a vasilha não se acabou, e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor. E ele falara por intermédio do seu profeta Elias. Veja no verso 17. Depois disso, o filho dessa mulher, dona da casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela disse: Elias, que tens contra mim? O homem de Deus, vieste tu para me trazer à memória o meu pecado e matar meu filho? Né? Imagine que quando tinha ali na casa da viúva, né? E quem olhava para a casa da viúva: ali é casa de morte, hein? A mulher não tem marido, vai morrer. Não vai morrer, porque tinha azeite, farinha, para ela fazer muito pão. Transformou aquilo numa confeitaria, né? Mas de repente surge um outro problema: a morte do seu filho. Não se esqueça, Deus quer trabalhar na vida de todos. Deus quer fazer essa viúva compreender o poder desse Deus que estava fazendo, multiplicando o azeite e a farinha na botija dela. O menino morre. Imagine que naquela época, o filho de Baal, o filho de Nimrod, chamava Deus Tamuz. Muitas mulheres sacerdotisas desse demônio cultuavam o Tamuz, porque Tamuz ressuscitou, né? Onde ele morreu, ali na caça de um javali, nasceu um pinheiro, né? Por isso que o pinheiro é usado nas árvores de Natal. Então existia o culto a esse demônio, que era um demônio que tinha poder de ressuscitar mortos, né? Então imagine que talvez dentro da mente dessa mulher, né, estava lá o Tamuz, né? Será que eu devo voltar lá para o Tamuz, pedir para ele ressuscitar o meu filho dos mortos, né? Não vai ressuscitar. Tamuz não tem poder para ressuscitar ninguém. Nem o transhumanismo tem poder para ressuscitar ninguém, né? Veja que ela chega diante do profeta e apresenta a sua situação, porque ela percebe a santidade de Deus expressa pela vida do profeta. Você já notou que todo pecador ele fica constrangido quando vê um servo de Deus? Quando um pecador é flagrado no mau testemunho, ele fica envergonhado. Veja que Adão pecou, ele viu que estava nu, pulou para dentro do mato para se refugiar, porque ele sabia: está chegando a hora do Altíssimo visitar o jardim. E ele com vergonha, pula com essa mulher para dentro do mato. Imagine a Eva então: estou nua, né? Imagine a nudez, a vergonha. O pecado gera vergonha, né? E assim, né, as coisas. Do que reclama o homem que é alma vivente na terra, senão dos seus próprios pecados? Essa mulher, em outras palavras, ela está dizendo: que mal que eu fiz para merecer isso? São os meus pecados do passado. Lembra do texto, Evangelho de João, capítulo 9? Os discípulos perguntam ao Senhor Jesus Cristo: quem pecou lá no passado para que ele fosse cego? Seus pais? Qual foi o pecado praticado? E o Senhor Jesus Cristo diz: nenhum e nem outro, mas para que se cumprisse a glória de Deus sobre a vida deste homem que vai ser curado, que foi curado,
que a sua visão foi resgatada. Bem assim é o nosso Deus. Ele tem visto a sua vida, Ele conhece o seu passado, Ele sabe as consequências das suas escolhas, que estão trazendo implicações nos dias de hoje para a tua vida. Ele sabe o que você fez ano passado. Ele sabe muito bem o que você fez no verão passado. Isso já virou tema de filme. O Senhor sabe tudo. Mas quando Deus envia o profeta para a casa dessa viúva, o intuito do Deus Altíssimo é salvar a casa da viúva. Quando o evangelista veio trazendo o evangelho aqui no Brasil, ele já veio com esse intuito, não para trazer condenação ao Brasil, veio para salvar o Brasil, para salvar esse povo, salvar os que estão ao nosso redor. Por isso que ele quer que você seja Elias, aceite o chamado de Deus de levar esse evangelho. Veja que o profeta titubeia porque ele sente a dor da mulher. Ai, meu filho, que é a única coisa preciosa, né? A coisa preciosa que eu tenho é o meu filho. Morreu. Veja que Elias, fala no 19, ele respondeu. Ele lhe respondeu, dá-me o teu filho. E ele pegou nos braços e o carregou para cima ao quarto, onde ele mesmo ficava, e deitou em sua cama. Algo de maravilhoso que me traz à memória o texto de Oséias. Israel, eu te amo, e te levarei ao deserto. E lá no deserto, eu vou lhe mostrar o meu amor. Num local onde ninguém sobrevive, eu vou cuidar de Israel. Eu vou mandar maná. Eu vou mandar coluna de fogo, eu vou mandar nuvem para proteger do calor, eu vou mandar codornice, eu vou cuidar do meu povo. Eu não sou Estado provedor, não. Eu sou Deus Todo-Poderoso, provedor. Veja que ele deita sobre a cama. Veja que ele faz no verso 20, e clamou ao Senhor. E o Senhor, meu Deus, até sobre esta viúva que me hospeda, trouxeste desgraça, matando-lhe o filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. O Senhor, Senhor meu Deus, faz este menino reviver. Olha que coisa maravilhosa. Como eu falei, nem a viúva, nem os personagens dessa história, nem mesmo o profeta, aquele que era usado pelo poder de Deus, ainda não está entendendo. O nosso Deus é ilimitado, ele transcende a capacidade de santidade, seu nível de santidade, ele transcende a tudo isso. E ele vai mostrar algo para Elias. Elias, eu vou mostrar para você o meu poder. E aí veja que o menino já estava frio, gelado, deitado sobre a cama do profeta. E o profeta vai ali deitando sobre a criança por 3 vezes. Ele deita sobre o menino 3 vezes. O que significa isso? Transferência de unção, transferência de poder. Lembra em Atos dos Apóstolos? O Senhor Jesus Cristo estendeu o seu poder, a sua virtude sobre a vida dos apóstolos. Ide por todo o mundo, prega o evangelho a toda a criatura, estende o meu poder. Ó. E aí vemos que os coxos se arrastavam para chegar na sombra de Pedro para ser curado. Então aqui ele está transmitindo unção de cura, unção de restauração, unção de ressurreição. É o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. É o mesmo poder, o poder do Deus Altíssimo. Veja no verso 22, e o Senhor ouviu a voz de Elias. Ouviu a voz de Elias e o menino voltou a respirar e reviveu. Notou algo interessante aqui? Deus poderia não ter usado toda essa ritualística dele levar para o quarto, dele ter que orar, dele ter que clamar, né? Deus tem todo o poder, Deus fazia assim, resolveu o problema. Não, Deus tem que fazer a mulher se humilhar, Deus tem que fazer a mulher reconhecer que os pecados dela estavam vindo à tona, Deus tem que fazer o profeta entender, olha o poder que está sobre a tua vida, ó. Olha o poder que está sobre a tua vida, Elias, você ainda não entendeu. Olha o poder que eu estou pondo sobre a tua vida. Está entendendo que eu sou maior do que tudo? Até mesmo do que a perseguição, do que o poder dos teus perseguidores. Aí veja que ele fala aqui, então, ouviu a voz de Elias. Elias tinha que aprender a orar. Deus te dá o poder e você para de orar.
E aí você para de orar, você se enche de orgulho por causa do poder que está sobre a tua vida. Por isso que Paulo vivia pedindo, Senhor, me cura desse espinho. Não vou te curar, senão eu te perco. Revelei tantos tesouros a você, você vai se encher de orgulho como Lúcifer, que era um querubim ungido. Querubim ungido. O que é isso? Unção, poder, faculdades, capacidades colocar sobre Lúcifer. E Lúcifer rejeitou tudo isso, era um sacerdote lá em cima no céu, rejeitou tudo isso e foi de lá, caiu por causa do orgulho. Então o profeta tem que aprender a orar. Profeta tem que colocar a boca no pó. Profeta tem que buscar a vontade de Deus, quer fazer, mas ele espera isso, sair da boca do porta-voz. E aí vemos o milagre ocorrer. Nós temos que aprender a buscar esse poder. Não é fácil. A nossa egolatria sempre tenta resgatar aquilo que nós resgatar, tirar da nossa vida o que conquistamos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Veja no verso 23. Então Elias pegou o menino, levou ao quarto a casa e o entregou à sua mãe e disse: aqui está o teu filho. Está vivo, teu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Agora está reconhecendo. Depois de passar luta, dificuldade, a viúva agora está compreendendo. Agora eu sei que esse é Deus verdadeiro. Não é o Tamuz, não é o Baal, não é a Será. Não são esses demônios aqui da terra que eu posso tangenciar, que eu possa palpar, que eu posso ver. Esse Deus transcende. Esse Deus transcende. Eu vejo o poder desse Deus emanar da boca desse profeta. É essa palavra que eu vos entrego. Não é a palavra do pastor Fernando. É o texto de 1 Reis 17, que foi inspirado por este Espírito que ressuscitou o mortos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aceita verdadeiramente o Senhor Jesus como teu Salvador nessa manhã. Receba essa palavra. Permita que o Espírito Santo trabalhe no teu ser. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida nesta manhã.